Maria do Carmo Rabassal Aragão, 74 anos, vou fazer 75, sou de Ludões, Vila Flor. E a minha infância foi um bocadinho atribulada, porque na minha aldeia, que é Ludões, não havia escola. E eu tinha na família professoras. A minha mãe tinha uma irmã professora e uma cunhada. De maneira que fui para Vilarelhos, que era uma aldeia onde estava a irmã da minha mãe professora, e fiz lá a primeira e a segunda classe. Depois, não acabei a segunda classe, faleceu uma filha da outra minha tia professora, da cunhada da minha mãe, com 18 anos, com aquela febre tifoide que houve naquele ano, e ela faleceu, e era filha única. E então a minha tia disse-lhe para a minha mãe: olha, deixa vir a menina comigo para me fazer esquecer um bocadinho as penas, esta tristeza e tal, porque me faz lembrar a Lourdes. E aí vou eu para lá. Nesse tempo não havia carros, e então eu ia uma mulher levar-me de Ludões ao Nabo, a cavalo numa burra, porque eu no cavalo, hoje ando bem, depois andava bem a cavalo. A mulherzinha, uma mulher de meia idade, a senhora Piedade, a Teresa, ia-me levar à escola, à casa da minha tia. Saíamos de manhã, portanto, na altura da época, portanto, depois do Natal, em outubro, primeiro em outubro, que as aulas começavam à volta dia 10 de outubro, era assim por aí. Lá ia eu, a cavalo na burra, e a mulher atrás de mim a segurar-me. Dali, imagine, dali que serão quantos quilómetros, não faço ideia, vai 17 quilómetros serão de Vilarelhos, de Ludões ao Nabo. E para mim isso traumatizou muito, porque passei a primeira e a segunda classe em Vilarelhos, numa aldeia, onde também ia de burra. E a minha tia, a professora, também ia de burro. E o meu tio ia num cavalo, porque a minha tia tinha medo de andar a cavalo. E então levavam umas burras, porque eram mais mansinhas, e se o tombo fosse, não era tão grande. Mas isso ficou-me um bocado traumatizada a minha infância, devido a passarem, ter que sair dos pais muito nova. Portanto, com 6 anos, fui fazer a primeira classe e segunda, não acabei a segunda, e depois fui para o outro lado, para outra minha tia, onde depois encontrei bastantes problemas familiares, porque o meu tio e a minha tia, com desgosto que tinham de ter a filha única falecido, depois também se desentendiam, porque podíamos ter mais filhos, aquelas coisas. E eu, garota, senti um bocado aquela coisa. Pronto, mas isto é para dizer que não havia escolas. E eu tive que andar aqueles quilómetros todos para fazer a minha terceira classe. Portanto, isto é para ver as dificuldades que havia aqui na zona, que não havia professores, nem havia onde estudar. Havia simplesmente um liceu em Bragança, uma coisa pequena. E depois fui com 9 anos para o Porto, para o Colégio do Rosário, para a Foz, que era ali na Avenida da Boa Vista. Com 10 anos, ainda não tinha 10 anos quando fui para lá. E foi aí que depois estudei, até que fiz depois o 5º ano. Nesse tempo era o que as meninas faziam, não é? Porque era raro nenhuma ir para a universidade. Penso que até assim era mal visto quando se ia para o curso superior, era assim naquele tempo. Entretanto, depois casei e vim para aqui, para uma aldeia, aqui pertinho, que o meu marido era daqui. E o meu marido, portanto, eu descendo de uma família, que era o Reimão, os Reimões, e depois Melo, Menezes, Pereira de Lemos, Pereira de Lemos, de Melo e Menezes, que era ali de Ludões, que ainda temos lá o solar e isso tudo. E depois casei com o meu marido, que também descendia da família dos Aragões, de um lado, e do lado do pai, e do lado dos avós paternos e dos avós maternos, dos Sá Lopes de Lagoaça, que eram descendentes do Visconde de Lagoaça. Pronto, é aí a minha história. E agora estou aqui. E as propriedades são onde? As minhas propriedades são no Val da Vilariça, porque os meus pais eram de lá, o meu pai e a minha mãe, de Ludões, do Concelho de Vila Flor, Moncorvo, e depois da parte do meu marido,
são aqui no Concelho da Alfândega, que é em Vilarchão. Vilarchão e Mogadouro, também temos terras em Mogadouro. Porque a minha sogra era de Mogadouro, o meu sogro era de Vilarchão. E a minha sogra era de Mogadouro, de maneira que temos ainda aí propriedade. Quando casou, vieram viver para aqui? Sim, infelizmente. Custou muito, porque eu não estava habituada a viver na aldeia, embora fosse da aldeia, mas vivi sempre lá para baixo. E o meu pai era um homem que tinha uma vida social bastante boa. E eu estava habituada àquela vida social. E ao passo que o meu marido tinha ficado sem pai de pequenino, com 4 anos, e a minha sogra ficou ali numa aldeia, que era Vilarchão, onde não havia estrada. Só houve estrada o ano em que eu me casei. É que foi a altura em que abriu a estrada. Mas é que viveu ali muito fechado. Embora ele fosse a estudar, foi para Bragança, depois ele não estudava nada. Foi para o Porto, para o Nuno Álvares, que era nessa altura o colégio. Fugiu do colégio e veio para casa e a mãe nunca mais conseguiu que ele fosse estudar. Mas é que da parte da minha sogra vivia aquela vida muito fechada, aquilo tudo. E eu não, eu estava habitada com o meu pai ia para o Porto, meu pai não ia à cidade que não fosse ao teatro, era um apaixonado pelo teatro, mais até do que pelo cinema. Os carnavais, eu estava habituada àquele movimento dos fenianos, aqueles bailes dos fenianos, onde as meninas iam até devotar naquela altura. Eu não devotei, mas eu fui lá muitas vezes. Mas é que sou desse tempo assim. E como era em Vilarchão? Vilarchão era doloroso. Por isso é que eu o meu pai tinha um amigo, Limbila Flor, que era o Raul Sá Correia, que foi quem fez o museu. E era a única biblioteca que havia por aqui nestes sítios. E como era amigo do meu pai, eu dizia-lhe, senhor Raul, escolha-me lá o que é de levar para ler. Eu passava a minha vida a ler. E então a minha sogra e as criadas ficavam muito admiradas. A senhora está só lá metida lá para dentro a ler, é o que havia de fazer. Não havia televisão, né? Só havia rádio. Mas eu punha uma musiquinha e estava lá para dentro a ler, não é? A minha sogra não, a minha sogra fazia no crochê e pronto. Passado um mês que eu casei, o meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 47 anos. Mas foi trágico para mim. Foi enterrar-me viva, do que estou 1000 vezes arrependida, e faltar-me o melhor que eu tinha, que era o meu pai. O meu pai é a minha mãe, mas eu tinha uma adoração especial pelo meu pai por isto, porque o meu pai só tinha 2 filhas, eu e uma irmã. E como eu era a mais velha, e ele gostava de cavalos, gostava de caçar, ensinou-me a caçar, ensinou-me a atirar, ensinou-me a manejar, ensinou-me a andar a cavalo, de maneira que eu era quase mais companheira. A minha irmã era mais senhorinha, mais... Como era antigamente? Na casa dos meus pais, a água do banho da casa de banho, era aquecida por um motor que a parede da casa de banho pegava com uma parede do motor que dava para o lagar de azeite e para a moagem. E aquele motor aquecia a água do lagar de azeite e da moagem e aquecia a água dos banhos. Passava de um lado para o outro. A luz elétrica, havia a luz dos candeeiros, que iam para os quartos e isso, petróleo, havia os Petromax, aqueles Petromax, e depois havia também do próprio motor, chamava-se, não era turbina aquilo, era, não sei como é que se chamava, um aparelho qualquer que dava para a energia elétrica das casas. Em Vilarchão, quando casei, era o primeiro ano que havia lá eletricidade. Portanto, já havia eletricidade, frigorífico, porque antigamente havia frigoríficos a petróleo. E havia os túneis eu sou de uma região de Marcada de Vinhos, da região de Marcada do Douro. Mas é que havia aqueles túneis grandes naquelas fresquíssimas adegas. E por baixo dos túneis havia umas caixas onde metiam as coisas para estarem frescas. Assim. Que coisas? Coisas, desde manteiga que se comprava, uma manteiga das ilhas fantástica, e era uma manteiga que se comprava ali na Quinta da Silveira, que faziam lá uma manteiga que era uma maravilha.
uma manteiga artesanal, mas que era deliciosa. Hoje não se encontra aquele paladar daquela manteiga. E metiam-se aí as coisas, a carne ia-se mais a miúdo ao talho, porque eu quando me casei o meu pai já tinha 3 automóveis, não é? Quando eu andei à escola não tinha nenhum, mas depois quando eu tinha 10 anos o meu pai já tinha carro, e quando eu casei tinha 3 já. De maneira que já a coisa foi desenvolvendo. E já nos ia buscar de carro ao Petua, ao Pocinho, para irmos para o Porto, para o colégio. Como é que iam daqui para o Porto? E daqui para o Porto era, o meu pai ia nos levar a Moncorvo, primeiro ia nos levar a Moncorvo e ali apanhávamos um comboio que ia para o Porto. Outras vezes ia nos levar ao Tua e íamos depois para o Porto de comboio. E as pessoas que não tinham carro? As pessoas que não tinham carro, havia uma carreira muito fraca, que ia daqui da Alfândega, não sei se o senhor ainda se recorda, uma carreirinha que era dos trigos, que ia daqui da Alfândega para lá. E havia uma que ia de Vila Flor para o Tua também. Ou iam apanhar o comboio ao Caixão, também num carrinho. Os meus tios, os tios meus, uma irmã da minha mãe casou e os pais não queriam o casamento. E eles casaram de noite, na igreja. E para irem para a viagem de núpcias, foi um criado com eles, a cavalo, de Lodões ao Caixão, para irem apanhar o comboio para baixo. E, geralmente havia 2 ou 3 casas grandes em cada freguesia. E aquela gente trabalhava toda para as casas. Por lá, pelas nossas casas, ou que fossem dos meus avós, ou dos meus tios, ou da nossa, toda a gente passou por lá. Umas de empregadas, mesmo criadas em casa, que agora se diz empregadas, mas na altura, portanto, serviçais, que eram internas, não é? Dormiam lá. E geralmente, quando iam para as nossas casas, só saíam para se casar. Tornava-se uma amizade até com os funcionários, porque, por exemplo, o feitor do meu pai, dos meus pais, teve lá 58 anos. Ainda foi do tempo do meu avô, passou para o meu pai e depois ainda passou para mim. Portanto, tornavam-se, havia uma afinidade. E o meu pai era muito... O meu pai eu podia ter trazido um livro que tenho, onde diz isso. O meu pai, quando andou a estudar na Póvoa. Ele estudou na Póvoa, num colégio que havia lá, na Póvoa. O diretor do colégio era ali perto de Mirandela, o Sr. Santos, que tinha lá aquele colégio na Póvoa, e o meu pai estudou lá. E era louco por futebol, tanto que ele ainda jogou no Barzinho, porque os do Barzinho sabiam que ele jogava muito bem e foram ao colégio buscá-lo. A ele e mais um ou 2. E há um livro, um senhor de Santa Comba, que escreveu um livro sobre ali a região e as passagens daquela terra, das terras ali, onde frisava realmente o meu pai, em que ele organizava jogos de futebol entre as aldeias, quando ia ao Porto trazia chuteiras, trazia bolas, para aquela gente toda, para aquela malta, que trabalhava para ele, ao fim e ao cabo, não é? Porque às vezes andavam, por exemplo, 30, 40 operários a trabalhar, não havia máquinas. Dos primeiros tratores que vieram para Bragança, que era o Nogueiro, foi logo um para o meu pai. A primeira coisa que viesse de novidade, o meu pai tinha que ir até logo. Era assim o feitio dele. Gostava de logo ter. Por exemplo, para Vila Flor, os primeiros fogões a gás, meu pai comprava logo tudo, as primeiras coisas que... A inovação. Pai, na agricultura, qual era o produto? Que ele tinha, era vinho e azeite. Eu tinha uma casa muito grande, a casa grande de azeite e de vinho. Mas ele não trabalhava, não é, no campo. Claro. Mas ele tinha um carro, o primeiro carro que teve, era um prefete verde, e adaptou a ir aos campos. E, por exemplo, um caminho onde não passasse o carro, ele mandava empregados dele a dar um jeito ao caminho para ir a todos os lados. E ali, ter com os empregados, gostava de ir.
E em Vilarchão, na sua nova vida, na sua nova Em casa? Vilarchão, eu fui uma monja, portanto estava lá metida em casa, não tinha para onde ir, não tinha com quem falar, com quem conviver. Aquela gente era muito atrasada, porque ainda só há um ano é que havia estrada lá, mas que era uma gente muito, de uma mentalidade muito, muito fechada, muito atrasada. Mesmo os chamados ricos de lá, mesmo os chamados ricos de lá não compreendiam as pessoas, a modernidade, não compreendiam porque reparavam a maneira como a pessoa se vestia, a maneira como se calçava. Eu fui sempre um bocado superior a essas coisas todas. Em Vilarchão, a família do seu marido, portanto, Só lá tinha a mãe. A sua nova casa, a casa agrícola, quais são os produtos? Era também azeite, vinho e amêndoa. Como ali no 2 também temos amêndoa. Era a mesma coisa, só que vinho muito pouco. Não tinha cereais? Cereais e ludões, muitos. O meu avô era o segundo colheiteiro do distrito do concelho de Vila Flor. O primeiro era o Dr. Guerra e depois era o meu avô. E o meu pai tinha uma casa grande de cereal e o meu marido também tinha cereal. Vinho não tinha, só depois ele plantou para consumo dele. Mas em Vilarchão não tinha vinho. Porque a minha sogra casou e só esteve 5 anos casada. O marido faleceu muito novo. Ele casou com 18 anos e morreu com 20 e poucos. O meu sogro, com 13 anos, foi criado como as criadas. Porque depois a mãe dele casou em segundas núpcias e o marido não queria que ela ligasse aos filhos. Quando é que começou o lagar a funcionar? Foi o meu sogro. Portanto, havia lagar. Todas as casas antigas tinham os lagares, não é? E o meu sogro tinha o lagar, mas depois, antes de um ano falecer, montou umas prensas novas, umas coisas novas, antes de um ano de falecer. E aquilo ficou na casa até sempre, não é? Meus pais tinham lá lagar na casa, o sogro também tinha, o meu marido também tinha. E depois o meu marido, com o lagar que tinha, o meu marido depois foi, através desse lagar, ele queria modernizar e eu não impus-me a que o modernizasse lá na aldeia, porque era sempre uma complicação e tal. E eu disse, não, então vamos e montamos a linha alfândega. Ai, mas eu não tenho lá nada, então vamos comprar lá um prédio e fazemos isso. Então entrega-te tudo isso. Porque ainda hoje, embora tenha o meu filho, que ele faleceu há 3 anos, mas fui sempre, do negócio mais, a alma fui mais sempre eu. Eu era capaz de ir daqui passear para Paris, para a Nuga, para a Alemanha, e o meu marido não ir, e eu ir. E em grupo, não é? Porque com associações que estavam ligadas ao desenvolvimento aqui da zona, foi ele, o engenheiro Mantas. Era um rapaz novo, mas um homem cheio de ideias, e levou-nos a conhecer o mundo, vá lá, a conhecer o que os outros faziam, e a mostrar que nós, a coisinha pobre que nós cá tínhamos. Nós, quando chegámos às feiras lá fora, nós éramos pequeninos, humildinhos, parecíamos do terceiro mundo. E aquelas feiras são fabulosas, o senhor acho que tem conhecimento disso, não é? A Nuga, na Alemanha, é qualquer coisa fabulosa, é uma coisa mundial, não é? A Cial em Paris, que é de Anunciano não também, é uma coisa também fabulosa. E então nós íamos, meu marido não ligava muito a viagens, não, eu adorava, e por sou muito curiosa. E como a empresa fui eu que a criei, e estava em meu nome, Maria do Carmo Rabassal Aragão, é a empresa em nome individual, ainda hoje é MC Rabassal Aragão Limitada, portanto ainda continua o meu nome. E como eu era uma curiosa, e nós, as mulheres, eu lancei-me no mundo dos homens, porque não havia nenhuma mulher no mundo dos azeites. Eu cheguei a estar em reuniões em Vila Real, em reuniões onde eram mais de 200 homens, uma sala assim, eu era a única mulher. Fui a primeira mulher sócia da Casa do Azeite de Portugal. Foi o segundo azeite biológico em Portugal, foi o meu. Que foi, a agricultura biológica foi trazida pelos hippies. Disseram-me que havia uma organização que era a Agrobio em Lisboa. Eu disse ao meu marido, vamos lá já.
E fomos logo lá, logo nos inscrevemos, porque como eu era mulher, portanto, eu teria que, e para vencer, eu teria que vencer pelo oportunismo, portanto, ser apresentar uma coisa inovadora. No que não fosse inovadora, não criava. Eu não tinha dinheiro para ir para a televisão com anúncios e com propagandas como o Oliveira da Serra. Nessa altura não existia o Oliveira da Serra. O Oliveira da Serra é recente. Mas o Galo já existiu. O Galo, o Saibragem, eu não podia ir para a televisão com isso. Como é que eu podia vencer? Só de uma maneira, mostrando coisas inovadoras, uma coisa qualquer que fosse, pronto, que desse nome. Então, o produto biológico, o primeiro que eu em Portugal foi ali o Romeu, mas com uma coisa pequenina que era a quinta dele, e eu depois dediquei-me ao negócio juntamente com o meu marido, do azeite. Fizemos uma fábrica, que ainda hoje que são os azeites que estão em toda a parte. Casal da Vilariça, Casa Aragão e Alfandague. O Alfandague foi o primeiro azeite que eu lancei. Lancei no ano em que a vila aqui, em que o professor José Rodrigues fez aqueles painéis e aquelas coisas, e eu, como ele pôs Alfandague, achei muita graça aquele nome, e pus no meu azeite Alfandague IH também, que ainda hoje conserva o azeite biológico. Depois tem os DOPs, que é Casa Aragão e Casal da Vilariça. Aqui o seu lagar também recebe azeite de pessoas de fora. Recebe a azeitona de toda a gente que lá quer ir lá fazer. E é a maquia. A maquia. E depois nós fazemos Eu tenho muita gente de Moncorvo, dali de Carbiçais, por aí fora. Vem para aqui muita gente entregar as azeitonas. Mas também compra. Azeitona não. Compramos depois o azeite, que é o caso agora. Ficamos depois com os azeites que quiserem lá deixar.